É isso aí, galerinha do Achei Santa Maria. Vamos nós para mais uma entrevista, né, dos candidatos. Você sabe que nós estamos entrevistando os candidatos ou que moram em Santa Maria ou que têm alguma atividade, realizou alguma atividade em Santa Maria em algum período. E hoje nós estamos aqui com o professor Ricardo Rocha, onde nós vamos saber um pouco da história dele e saber quais as propostas, né, ele tem para Santa Maria. Vamos saber aqui? Segue a gente! Bom, primeiramente, professor, eu gostaria de agradecer a sua participação por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite, tá ok? Tá joia, obrigado a você pelo convite aí, Fabrício. Tá certo. Professor, muitos alunos te conhecem, mas nem todo mundo na cidade conhece. Quem é o professor Ricardo Rocha? Então, Fabrício, amigos e amigas aqui de Santa Maria, eu sou o professor Ricardo Rocha, eu sou professor de Filosofia da Secretaria de Educação já há 15 anos. Então, desde 2007 eu trabalho no 404 e desde 2009 no 213. Então, eu tenho duas escolas, Fabrício. Trabalho de dia no 404 e à noite com a EJA lá no 213. Então, eu sou um professor no 404 de 2012 a 2016. Eu fui diretor da escola, eu fui eleito e reeleito pela gestão democrática, né? Voto direto dos alunos, dos pais, dos professores, dos servidores. Tenho muito orgulho de ter liderado um processo de transformação da escola, né? Um processo assim de colocar, o meu trabalho, a minha missão de vida é colocar filho de trabalhador na universidade. Claro assim, não só na universidade, no mercado de trabalho e tudo mais, mas na universidade por quê? Porque nós que somos aqui filhos de trabalhadores, trabalhamos, moramos, estudamos nas periferias do Distrito Federal, e esta realidade era muito longe para muita gente. Então, com um trabalho muito focado dos professores, claro que não foi um trabalho individual, mas foi um trabalho assim, uma liderança que eu tive, mas foi um trabalho coletivo para a gente fazer grandes transformações na escola e que culminou em ótimos resultados, né? Não só a organização da escola, mas também a aprovação de vários estudantes na Universidade de Brasília, outras universidades particulares, no Instituto Federal de Brasília também. E esse é o nosso trabalho, basicamente. Tá certo. E professor, você é morador aqui de Santa Maria, você mora em qual região aqui de Santa Maria? Então, eu sou nascido e criado no Gama, né? E quando eu casei, inclusive a minha esposa é do 404, é uma professora de Química, a professora Paola. A gente casou em 2012 e eu passei a morar aqui no sítio do Gama, né? Moramos por 10 anos. Em 2020 eu tive que retornar para o Gama. Meus pais estão de idade, tem que cuidar né, dos velhos, o meu pai e minha mãe, tem questão de criança também, deixar com o avô e tudo. Mas esse ano, depois que eu resolvi ser candidato, eu aluguei uma casa aqui na 203 desde o início do ano, né, justamente para sentir mais a cidade, para viver mais a cidade. E hoje é minha casa e meu comitê ao mesmo tempo. Né? Tá certo. Professor, ser professor já é uma adrenalina e tanto, né? Já é uma emoção da vida da gente. Por que o senhor decidiu se candidatar? Mais essa emoção. Fabrício, é uma história, cara. Na verdade, assim, eu sempre falo também que eu tenho no meu sangue a política, né? Eu sou filho de piauienses, meus pais são lá da região de Picos, uma cidade bem conhecida, e a minha família lá do Piauí, tradicionalmente, são de políticos, prefeito, vereador da nossa região lá no sertão piauiense. E nós temos uma família muito grande aqui, mas aqui no DF a gente não tem nenhum representante político, né? Então acho que tem essa parte, digamos assim, até no meu DNA. E pelo trabalho que eu fiz no 404, como diretor da escola, a gente acaba se tornando o líder da comunidade. Porque o diretor ele não lida só com o aluno, ele lida com a família, lida com os comerciantes, lida com toda a região, com o poder público, com a administração, com a regional de ensino, com o fórum, com o juiz, com o promotor, todo mundo. Então, a partir desse trabalho, a própria comunidade falou, pô, Ricardo, você tem jeito político, assim, você gosta de realizar, você gosta de fazer, você é um cara empreendedor, é realizador. Você já pensou em entrar na política? Então aquilo ficou desde 2017 na minha cabeça. Aí em 2018 eu não tive coragem, não tomei a decisão de entrar, mas nesse ano eu tive essa coragem, né? Eu tive um convite também do professor Israel Batista, que ele é deputado federal. Ele falou, Ricardo, eu preciso de gente, preciso de compor um grupo, você é um cara que tem história em Santa Maria, eu preciso de uma base também em Santa Maria. O que você acha de ser candidato a distrital? E aí eu pensei um pouco, decidi, né, com a família, né? Não adianta eu entrar sozinho se a esposa não aceita. Então é por isso, é com uma vontade que eu tenho de realizar, sabe, Fabrício? Tanto é que meu slogan é
da escola para a cidade. O que eu realizei enquanto diretor na escola, enquanto professor, eu quero, no 404, eu quero fazer por Santa Maria, pela juventude, pelas mulheres, creches, sabe, lutar por todas essas políticas públicas que a cidade precisa tanto, né? Então é por isso, né? Tá certo. E deputado, você voltou aí para Santa Maria, já está aqui há vários anos, né? Na sua visão, qual os principais problemas de Santa Maria? Nessas suas andanças aí, nessas suas interações, o que você viu de principais problemas na cidade? Fabrício, eu estou rodando, viu? Na verdade, eu tive uma pré-campanha longa, na verdade, desde maio do ano passado. Ainda a gente estava naquela fase ainda da pandemia e a gente já rodava em Santa Maria, já fazia reuniões com a comunidade. Santa Maria, como é uma cidade ainda relativamente nova, né, tem em torno de 30 anos, ela tem alguns problemas. Eu acho que ela avançou muito nos últimos anos, mas ainda tem problemas das regiões que são mais distantes do centro de Brasília. Nós não temos os mesmos serviços públicos de qualidade como tem, por exemplo, no Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Guará, por ali, que são regiões mais centrais. Por exemplo, a nossa mobilidade, o transporte ainda tem muita dificuldade. Por exemplo, nós temos muitos estudantes que estudam na UNB e tem que pegar 4 ônibus, né? Então, assim, todo mundo reclama do BRT, a gente precisaria algumas linhas serem diretas. Por exemplo, a L2 Norte. Então eu aponto para você a questão do transporte, que tem que melhorar bastante. A questão da saúde, que está um caos no Distrito Federal como um todo. Então, Santa Maria, a gente tem um hospital que tem uma boa estrutura física, porém nós não temos um serviço de qualidade, né? O atendimento ainda está muito aquém do que os cidadãos precisam. E hoje tem um fenômeno, Fabrício, você sabe muito bem, a pessoa está saindo aqui, os nossos moradores de Santa Maria, Gama, indo para a UPA do Novo Gama. Sim. Porque lá é 24 horas, Santa Maria não tem um posto ou não tem uma UPA, que seria 24 horas. Uma das minhas propostas, inclusive, é ter um postinho de saúde no condomínio Porto Rico, né? Porque você fica no posto da 307, da 202, não comporta, não atende essa quantidade, né? A questão da saúde, da educação, eu sou professor, mas eu falo que eu até falo para as pessoas, né? A educação eu acho que é o ponto principal, porque se você tem cidadãos educados, conscientes, críticos, você vai ter melhores profissionais, você vai ter gente com melhor renda, porque você tem os melhores empregos. Porém, não é só educação. Então, eu como professor, né, as pessoas até falam, poxa, você é professor, então você vai pensar só na educação? Claro, a educação é o ponto mais importante, não só de Santa Maria, mas do Brasil. Se a gente tem uma educação de qualidade, você vai ter empregos melhores, um mercado de trabalho que vai preencher, digamos assim, essas vagas com pessoas mais bem preparadas, as pessoas cuidam mais da saúde, né? Nós temos menos violência. Então, a educação é o principal ponto. Mas eu penso que a gente tem outros temas, digamos assim, que são segmentos da sociedade que têm muita importância, né? A saúde, o transporte. Na educação, eu acredito que a principal demanda hoje de Santa Maria são creches. Por quê? Porque nós temos muitas mães, né, que são mães solos, inclusive, né, que é só a mãe, e que não tem condição de deixar o filho com alguém, porque ela não pode, se ela não tem onde deixar a criança, ela não consegue trabalhar. Se não consegue trabalhar, como ela vai pagar uma pessoa para cuidar da criança? E uma das propostas minhas, inclusive, Fabrício, é estender o período de atendimento das creches para o período noturno, creches no período noturno, que aí você atende essa demanda, por exemplo, também de mães ou pais, né, que trabalham no Plano Piloto, Taguatinga e outras regiões, que chega aqui em torno de 7h30, 8 horas. Só que a criança sai 5h30 da tarde da creche. Né? Então, a questão também de Santa Maria, assim, principalmente aí já focado na juventude, da gente não ter opções na área cultural e na área esportiva. Você vê, o jovem sai 12h30, por exemplo, que estuda de manhã das escolas. O que essas crianças e jovens têm para fazer em Santa Maria? Tem teatro, tem oficinas, tem capoeira, tem dança, tem esporte por quadra. Então nós temos uma carência enorme de políticas públicas voltadas para as crianças e jovens, né, que precisa tanto. Beleza então, professor. Realmente você está bem antenado aí com os problemas da cidade. Professor, então assim, se eleito, o que a comunidade de Santa Maria então pode esperar do professor Ricardo Rocha? Fabrício, Santa Maria pode me cobrar, que eu acho que o político, quem se coloca como uma liderança política de uma cidade, o primeiro ponto que ele tem que ter é transparência e se colocar como assim, ó, pode me cobrar.
Tem essa história do político aparecer de 4 em 4 anos na cidade, prometer, prometer, prometer. Inclusive, muita gente de fora que vem para cá nesse período eleitoral promete mundos e fundos. Tem gente que ainda cai nesse conto vigário, né? Podem me cobrar, porque todo mundo sabe onde é a minha origem, é a escola que eu trabalho, o lugar que eu atuo, que eu até moro, né? As pessoas conhecem. Então pode cobrar como uma liderança, alguém que vai brigar, pode esperar de mim alguém que vai brigar muito, lutar muito por Santa Maria. Porque precisa de representação. Quando você tem representação política numa região administrativa como Santa Maria, você vai ter alguém que vai levantar as bandeiras da creche, de projetos sociais para os jovens. Santa Maria, por exemplo, não tem um COSE, Fábio, um centro de convivência para as pessoas idosas, um lugar que eles possam fazer atividade física, possam ter um lanche, possam ter até para a saúde mental. Eu vejo que tem tantas pessoas idosas em Santa Maria, ociosas, ficam nas calçadas e não tem um lugar de convivência, né? Então a gente pensa, então, projetos, eu sempre falo assim para as pessoas que gostam do meu trabalho e me seguem, eu serei um deputado, caso eleito, de projetos. Eu não quero fazer grandes obras, que eu acho que quem faz é o governo. Agora, o deputado, com as suas emendas, que é em torno de 20 milhões por ano, eu vou investir em projetos que já existem na cidade. Por exemplo, o vôlei, a queimada, o futebol feminino. Tem pouquíssimo ou nada de apoio. Então, apoiar essas iniciativas, tirar o jovem da rua, tirar o jovem da marginalidade e dar para ele condições, oportunidades, que ele vai se desenvolver fisicamente, mentalmente, fazer qualificação profissional, abrir as escolas finais de semana. Então, um conjunto de coisas, Fabrício, mas pode contar comigo como alguém que lutou muito pelo 404, realizou demais e vai realizar muito, se Deus quiser. Bacana. Professor, eu estava olhando aqui o seu panfleto bem feito, tem várias propostas. Quem quiser saber um pouco mais, tem um Instagram, tem um WhatsApp, tem alguma coisa, como é que a gente faz para saber um pouco mais do trabalho do professor Rocha? Bom demais. Então, eu coloco as minhas principais, digamos assim, a minha plataforma de projetos é no Instagram. Meu Instagram é um pouco grande, mas ela é simples, é Professor Ricardo Rocha. Tudo junto, né, sem underline, sem ponto, sem nada. Professor Ricardo Rocha no Instagram, vai me achar lá, vai ver todos os nossos vídeos, nossas propostas, todos os projetos que nós já realizamos. Outro ponto importante, Fabrício, que eu acho, quando alguém se coloca para ser candidato, ele já tem que ter esse serviço prestado. Não pode ser alguém aventureiro. Dizer, eu vou fazer, sem falsa modéstia, eu já fiz muito. Então, a partir de toda dessa base de realizações que eu tenho, que eu me coloco como candidato a deputado distrital, podendo realizar muito mais caso eleito. Então é nesse lugar que eu me coloco. E tem um WhatsApp? Tem um WhatsApp também que eu posso passar aqui, né, que é o 984195482. Professor, e com toda essa vivência também é interessante a gente, né, que vai votar no candidato, saber qual a visão que ele tem da política no DF, né? Ele tem que ter uma visão também um pouco ampla. Eu queria que você desse sua opinião. Como é que você vê hoje, como é que está a política no DF? Não vou falar de candidato A, B ou C. Como é que você vê que está a política no DF hoje? Então, Fabrício, do ponto de vista do cidadão, eu vejo assim um pouco de descrença, né, por parte dos eleitores. Às vezes quando a gente está lá panfletando, falando com as pessoas, não quero receber não, tal. Por conta disso, né, dos últimos, sei lá, já há décadas, né, as pessoas percebem isso. O político vem a cada 4 anos, pede aquele voto, às vezes, né, e não cumpre aquilo que fala. Quando são eleitos, desaparecem, né. Mas do ponto de vista do contexto, né, do político do DF, eu vejo, nós temos hoje aí o governador atual, né, indo para a sua reeleição. Ainda hoje nas pesquisas aparece, talvez vai ter segundo turno, né? Eu acredito que possa ter o segundo turno, e aí a gente vai ter realmente duas visões do Distrito Federal bem, digamos assim, diferentes, né? Ao que tudo indica, será o professor Leandro Grais, que irá para o segundo turno, ainda está muito atrás nas pesquisas, mas somando os outros candidatos, pode ter o segundo turno, né? Então nós temos aí, assim, no Distrito Federal é complicado a política, viu, Fabrício? Não é fácil não, tem que ter coragem, porque, como eu disse, as pessoas estão muito desacreditadas. Os políticos que ganharam as eleições nem sempre, como eu digo, corresponderam às promessas, ao que se comprometeram a fazer. Mas eu acredito que hoje nós temos um cenário muito colocado, né, que é o atual governador Ibanez,
E eu acredito que vai ter segundo turno no Distrito Federal com o professor Leandro Graz, né? Porque o Paulo Otávio ele disputa voto com o Ibanez. É o mesmo campo ideológico, né? Então você tem, quem tem um campo para crescer mais ainda, nessa reta final, nesses últimos 4, 5 dias, é o Leandro Graz. Então ele vai ter segundo turno, né? Nós temos uma disputa também muito acirrada para o Senado, né? Nós temos aí a professora Rosilene Correia um pouquinho mais atrás, na frente, praticamente empatados, a Damares e a Flávia Arruda, né? Então assim, não tem eleição ganha. Então assim, está muito disputado, principalmente para o Senado. Para deputado federal, o meu deputado federal, o professor Israel Batista, está bem colocado nas pesquisas, mas é uma disputa muito grande. Vai ser a campanha, principalmente para distrital e para federal, a mais disputada, pelo menos dos últimos 20 anos. Certo. Professor, a gente vai aqui encaminhando para o fim, né? O objetivo aqui era apresentar o candidato, falar um pouco das propostas. Você vê o candidato falando, você já consegue saber se ele é mais desenrolado, menos desenrolado, se pode confiar ou se não pode. O objetivo da entrevista aqui é mais essa, apresentar para você o candidato. Então eu queria, professor, que você falasse como se o seu eleitor estivesse aí na frente. Você pode falar seu número, pedir um voto e mandar uma mensagem para ele. Fica à vontade. Muito obrigado, Fabrício. Primeiro, agradecer a você o convite, né? Achei Santa Maria, muito conhecido aqui, então agradeço demais. Com certeza esse vídeo aqui vai circular aí por toda Santa Maria, região. Eu quero pedir o voto de todos os moradores de Santa Maria. Dê um voto de confiança, numa cara nova na política, é a primeira vez que eu estou entrando. Né? Eu quero representar uma nova forma de fazer política, um novo costume, que é olho no olho do cidadão, com o político, com a liderança. E eu não prometo, eu me comprometo a lutar por todas essas bandeiras que estão aqui no meu panfleto. E talvez eu deixei de falar a principal ideia que eu tenho, Fabrício, que é o orçamento participativo. Todas as minhas emendas serão discutidas na comunidade. Eu jamais vou tomar a decisão de destinar uma emenda sem discutir antes com a comunidade. É isso que eu quero fazer, ser um representante das pessoas, dos cidadãos, ouvindo, ter um gabinete aberto, tá? Os jovens, mulheres, idosos, todo mundo aí que realmente está precisando de políticas públicas, de alguém que vai brigar por eles, e eu estou me colocando nesse lugar. Meu número é muito fácil, meu número, em homenagem à escola, que me deu tudo, inclusive a minha esposa é de lá, né? É o 40404. Aporte na novidade, aporte nesse número, 40404, professor Ricardo Rocha. Beleza, muito obrigado. Então é isso aí, gente. Professor Ricardo Rocha, mais um professor aí na disputa, e professores geralmente dão bem na política, né? Fazem um bom trabalho, geralmente é o que a gente vê aí acontecendo. Então, boa sorte, professor, e vamos esperar até o dia 2. Boa sorte para você. Valeu, galerinha. Até a próxima. Um oferecimento Achei Móveis Usados. Temos móveis para escritório e diversidades. Cadeiras giratórias, mesas em L, armários de madeira e de aço, prateleiras de aço e muito mais. Faça-nos uma visita na CL 201, Avenida Alagados, ou chame-nos pelo WhatsApp 61 99403 1220.